Capítulo 215, Lista de alvos de assassinato, assistência no escuro. Agora que Gu Shangji estava de posse do token do mandamento mortal, seus planos correriam muito mais facilmente. Além disso, com Yanji disfarçado de Jian Shushu, o sucessor do Palácio Mortal, ele poderia fazê-la viajar pelo mundo e espalhar que defendia o povo do sucessor das artes demoníacas. Com isso, nem mesmo os tolos ousariam suspeitar dele, visto que o outro sucessor do Palácio Mortal, Wang Zijin, nunca duvidou de sua identidade. Com a pregação de ambos os sucessores do Palácio Mortal, Gu Shangji pôde, mais uma vez, cultivar em paz. Afinal, as palavras do Palácio Mortal significavam poder, pois eram os mais antigos defensores contra os sucessores das artes demoníacas, e nenhuma outra força era tão conhecedora do sucessor das artes demoníacas quanto o Palácio Mortal. Contanto que Yanji não esbarrasse em mentors ou conhecidos próximos a Jian Shushu, seu disfarce permaneceria sem ser detectado. Como Jian Shushu agora estava preso no mundo interior de Gu Shangji, não havia necessidade de se preocupar com ela. A menos que ela inesperadamente tivesse um avanço através de algum poder proibido, não havia como ela sair do mundo interior. Portanto, dado que Gu Shangji não precisava se preocupar com sua identidade como o sucessor das artes demoníacas, ele agora poderia se concentrar na reencarnação do mortal Oni. Agora que o príncipe do céu, Yeshua, se tornou o meu bode expiatório, ele terá dificuldade em limpar seu nome. Acho que ele fugiu de volta para a montanha do Imperador Celestial logo depois de vir para o mundo exterior. Comparado com os fortuitos anteriores, ele é o mais alerta. Mas o que isso poderia fazer, visto que seu inimigo sou eu? Não importa o quão fortes sejam suas defesas, vou me certificar de erradicar todas elas. No palácio, Gu Shangji inconscientemente soltou uma risada. Na frente dele havia uma placa de jade que inscrevia claramente a jornada vitalícia do Príncipe do Céu. Além disso, também havia informações sobre antigos príncipes, herdeiros de imortais e abominações nos tempos antigos. E havia até o de um jovem conquistador autoproclamado que governou por várias gerações. E o Ming Kong até preparou uma lista de alvos de assassinato para mim. Parece que ela sabe o que estou fazendo. Mas isso é perfeito. Não preciso mais fazer uma investigação demorada sozinho. Gu Shangji examinou a lista de nomes no tablet de jade que o Ming Kong deixou para ele propositalmente quando ela deixou a residência da família Gu Imortal. Naquela época, ele não prestou atenção a isso, mas agora que deu uma boa olhada nisso, percebeu que as antigas monstruosidades e seres abissais que estavam prestes a se mostrar eram materiais adequados para seu cultivo. Eu devo ter tido uma lista semelhante em minha vida anterior, que o Ming Kong aparentemente memorizou. Gu Shangji murmurou quando estava prestes a planejar seus próximos movimentos. Ele poderia seguir as instruções de Ming Kong para procurar a reencarnação do mortal Oni ou localizar onde o Eternal Overcast pode aparecer. Posso mandar alguns homens procurarem o Eterno Nublado já que não tem pressa. No momento, minha prioridade é descobrir onde está a reencarnação do mortal. Rapidamente, Gu Shangji decidiu seu curso de ação. A reencarnação do mortal Oni possui imensa fortuidade, então mesmo que o Ming Kong a descobrisse primeiro, ela poderia chegar a um resultado infrutífero ou talvez até mesmo fazer inimigos para si mesma. Além disso, não havia como estimar a força de um fortuito,
principalmente a da reencarnação do mortal, um ser monstruoso que havia reencarnado sabe-se lá quantas vezes. Eling, que uma vez deixei ir no passado, é outro exemplo adequado. Portanto, é melhor que eu faça as coisas com minhas próprias mãos. Com isso em mente, Gu Shangji revelou um sorriso profundo quando estava prestes a sair. No entanto, ele teria que passar pela seita Alquimia Suprema Violeta. Ming Lao. Rapidamente, ele convocou Ming Lao, seu servo leal que viajou para o reino inferior com ele. Sim, jovem mestre. Vestido de preto, Ming Lao se aproximou respeitosamente. Com a reverência mundial em relação a Gu Shangji, a identidade de Ming Lao tornou-se notavelmente mais admirável a cada dia. Apesar de ser um servo de uma família diferente, ele conquistou o respeito dos membros da família Gu, pois ninguém ousava subestimá-lo. No entanto, ele estava muito ciente de quem lhe deu tal bênção. Como tem estado Kyuhan recentemente? Gu Shangji perguntou com os braços atrás das costas. Já fazia um bom tempo desde que ele deixou Lin Kyuhan com a Violet Supreme Alchemy Sect, então ele pensou que era hora de fazer uma visita a ela. Kyuhan está vivendo bem na seita Alquimia Suprema Violeta. Ela é treinada para ser a futura líder da seita. A partir de agora, suas habilidades de alquimia excediam as de seus colegas da seita. Claro, ela sente muito a sua falta, jovem mestre. Ao ouvir isso, Ming Lao não pôde deixar de revelar um rosto alegre ao responder alegremente. Afinal, Gu Shangji perguntando sobre ela deve significar que ele não a esqueceu. Para alguém tão influente quanto ele, tudo o que ele precisava era dizer uma palavra e todas as donzelas pródigas do mundo invadiriam o palácio e se submeteriam voluntariamente a ele. Por outro lado, devido à origem de Lin Kyuhan do reino inferior, ela nunca poderia exceder aquelas donzelas pródigas, não importa o quão excepcionais fossem suas habilidades de alquimia. Portanto, era apenas razoável que Gu Shangji a esquecesse. No entanto, agora que ele fez essa pergunta, Ming Lao estava errado. Portanto, era natural que ele se sentisse comovido, já que ele também desejava que seu sucessor pudesse ganhar a aprovação de Gu Shangji. Oh, vejo que Kyuhan não me decepcionou, Gu Shangji disse com um sorriso, embora não estivesse exatamente surpreso. Essencialmente, ela teve a sorte de ser trazida para o reino superior e finalmente pôde desenvolver e exibir seus talentos de alquimia. Tenho estado bastante livre recentemente. Talvez eu faça uma visita a ela na seita Alquimia Suprema Violeta, acrescentou Gu Shangji. Mas é claro que sua visita não foi totalmente sem propósito. Já que a seita Alquimia Suprema Violeta a treinou por tanto tempo, já era hora de ela provar seu valor. Obrigado, jovem mestre. Kyuhan ficaria emocionado em saber disso, afirmou Ming Lao com entusiasmo. O que? Há notícias sobre meus pais e meu avô. Por outro lado, sob a instrução deliberada de Gu Shangji, uma informação, de boca em boca, chegou aos ouvidos de Gu Xiene. Em seu palácio filial, olhando para o membro da família que relatou a notícia, ela não pôde conter a felicidade e emoção em seu coração e escondê-los de seu rosto. Essa foi a segunda melhor coisa que aconteceu com ela ultimamente. A primeira melhor coisa foi, claro, a descoberta do segredo de Gu Shangji que ele havia escondido por muito tempo. Após o incidente na piscina do Nirvana, ela nunca mais o encontrou,
então ela não sabia o que ele estava fazendo agora. Naquela época, ela testemunhou como seu irmão falhou em controlar a natureza demoníaca dentro de si e acabou sendo superado por ela. E foi quando ela percebeu que era sua natureza demoníaca que o manipulou para apreender seu osso taoísta. E agora, Gu Shangji prefere se autodestruir do que ferir sua própria irmã, o que certamente deu um toque caloroso ao coração de Gu Xiene, especialmente com a forma como Gu Shangji rosnou não toque nela, ao seu outro eu. Aquele grunhido rouco ainda ecoava em seus ouvidos, fazendo seu coração tremer. Portanto, Gu Xiene agora podia entender as ações de Gu Shangji todos esses anos, e a razão pela qual ele a estava evitando era provavelmente para salvar seu próprio orgulho. Pensando nisso, ela não se incomodava mais com as muitas ações dele. Jovem senhora Xiene, a informação deve ser confiável. Houve até cultivadores que notaram o paradeiro do líder. Ele parece estar em algum lugar dos reinos inferiores. De acordo com as informações, eles devem estar seguros no momento, respondeu o familiar relator com confiança. Quem forneceu a informação? Gu Xiene estava bastante confuso e curioso. Eu não tenho certeza. A informação passou por inúmeras bocas, então não há como dizer onde ou quem é a fonte, respondeu o membro. Gu Xiene ficou surpreso. Depois de recuperar os sentidos, ela acenou com a cabeça e se virou para onde Gu Shangji morava antes de responder, muito bem. Vamos procurar minha família imediatamente. Só voltei à residência da família por um tempo e já há notícias sobre o paradeiro dos meus pais. Isso é uma coincidência ou estou com muita sorte? Gu Xiene não era tolo. Ela sabia que alguém a estava ajudando a investigar o assunto todos esses anos. Mas quem poderia ser? Muito em breve, ela encontrou sua resposta. Caramba, que irmão orgulhoso Gu Shangji é. Ele se importa comigo tão profundamente, mas está sempre fingindo não se importar. Tendo isso em mente, Gu Xiene liderou vários especialistas do ramo e começou a busca por seus pais. Santa. Enquanto isso, nas montanhas distantes do território da família Gu imortal, Yanji estava de pé com um véu e uma camada de névoa cobrindo seu rosto. Por sua aparência, ela não fazia diferença para Jiang Chuchu. Naquele momento, mesmo que Wang Zijin, que era seu parceiro de cultivo, estivesse aqui, ela não seria capaz de perceber a diferença. Era uma vez, quando o Ser Supremo da antiga reencarnação era jovem, ele era um cultivador infame, e foi por isso que ele inventou técnicas secretas para mudar o rosto de alguém, bem como esconder sua aura. Ele não deve ter esperado que suas técnicas ocultas um dia fossem usadas dessa forma por Gu Shangji. Então, uma velha vestida de cinza, que estava no reino do Senhor Sagrado, apareceu do nada e educadamente cumprimentou Yanji, não sentindo nada de estranho nela. Assentindo com a cabeça, Yanji não fingiu nenhuma emoção em seu rosto. De acordo com as instruções de Gu Shangji, depois de partir da Immortal Gu Family Residence, ela deveria se apressar para este local disfarçada como o sucessor do Palácio Mortal, pois seu alvo era o território dos antigos clãs imortais. Saintessa, como está indo a investigação? A velha de cinza perguntou curiosamente.
Antes disso, Jiang Shushu insistiu muito em visitar a Immortal Gu Family Resistance para interrogar Gu Shangji, o que era bastante desnecessário, visto que o maior suspeito do sucessor das artes demoníacas era o Príncipe do Céu, então ela deveria estar investigando o Príncipe do Céu. Ao ouvir isso, Yanji revelou um rosto apropriadamente apologético enquanto balançava a cabeça e respondia: eu estava pensando demais. A magnanimidade do jovem mestre Shangji para o mundo e protegê-lo do sucessor das artes demoníacas foram mais do que suficientes. Eu não deveria ter duvidado dele. Assim, a velha estava um tanto atordoada. Ela estava preocupada com a possibilidade de Jiang Shushu estar muito imerso em seus delírios e procurar uma agulha no palheiro, mas nunca era tarde demais para acordar desses delírios. Então, Saintes, estamos indo para a montanha do Imperador do Céu agora. No entanto, é basicamente a toca de um leão agora, então não há como dizer o perigo que isso representa. Visivelmente preocupada, disse a velha de cinza. Ela estava preocupada que o povo da montanha Imperador do Céu desobedecesse a todos os princípios e atacasse Jiang Shushu. Em resposta, Yanji balançou a cabeça. Os assuntos relacionados ao sucessor das artes demoníacas são de extrema importância. Não há como a Sky Empire Newton arriscar ter o mundo inteiro como inimigo, então não há necessidade de se preocupar com isso. Terminado, ela parecia um tanto distraída. Inicialmente, quando ela seguiu Gu Shangji de volta ao reino superior, ela não sabia nada sobre sua identidade como o sucessor das artes demoníacas, que ela descobriu recentemente. Infelizmente, o homem que ele estava seguindo não era um herói, mas um lorde demônio conquistador que via o mundo como seu tabuleiro de xadrez pessoal. No entanto, ela não foi afetada por isso. Afinal, a pessoa que ela decidiu seguir era Gu Shangji, e não qualquer uma de suas identidades. Sob tais circunstâncias críticas, Gu Shangji, em vez de fazer qualquer coisa com ela, acreditou nela tão profundamente que delegaria uma tarefa tão importante para ela. Gu Shangji foi quem lhe deu reconhecimento e a reverteu ao seu estado físico, mas ela não tinha nada com que retribuir. Entendido, Santa. Vamos viajar para a montanha do Imperador Celestial. E a reencarnação do mortal. Com isso, a velha de cinza deixou de lado sua preocupação. Com um rosto severo, ela levantou outro assunto. Anteriormente, Jiang Shushu estava muito preocupada com tal assunto, e era uma de suas prioridades, que incluía o massacre do sucessor das artes demoníacas. E como eles estavam indo para a montanha do Imperador Celestial, a busca pela reencarnação do mortal Oni teria que ser adiada. A ocorrência da reencarnação do mortal é eventual, então não adianta interferir. Vamos deixar o tempo lidar com isso. Além disso, muita interferência pode até atrapalhar o mortal. Lembrando-se da ordem de Gu Shangji, Yanji inconscientemente balançou a cabeça e explicou. Mas é claro, mesmo que ela não fosse procurar a reencarnação do mortal Oni, os outros do mortal Palace ficariam tentados a fazê-lo. Essencialmente, a primeira pessoa a localizar a reencarnação do mortal Oni seria agraciada com honra incomparável e talvez certas recompensas. Nossa responsabilidade é urgente. É melhor determinarmos quem realmente é o sucessor das artes demoníacas. Yanji continuou monotonamente. Afinal,
Yeshua, o príncipe do céu, era o bode expiatório de Gushangji, então, naturalmente, ela encontraria maneiras de colocar a culpa nele. Observado. A velha de cinza assentiu, sem suspeitar dela. E assim, os dois se transformaram em arco-íris da Vinous e se dirigiram para a montanha do Imperador Celestial. Ao mesmo tempo, na montanha do Imperador Celestial, Yeshua, com melancolia e relutância em seu rosto, pisoteou o palácio. Ele estava visivelmente irritado. É nisso. Como Gushangji ousa me enquadrar? Eu definitivamente terei minha vingança. Cerrando os punhos com força, ele estava obviamente irritado, embora houvesse medo, choque e preocupação sutilmente piscando em seus olhos. Como Gushangji previu, recentemente, Yeshua, que mal passou 2 dias no mundo exterior para exibir seu próprio prestígio, mal deixou a montanha do Imperador do Céu e foi recebido com uma emboscada por inúmeros cultivadores. E isso o enfureceu. Sendo enquadrado como o sucessor das artes demoníacas, ele foi recebido com ódio em vez de alegria. Se não fosse pela força aterrorizante por trás dele, Skyrim por Mountain, forças e facções teriam tentado assassiná-lo. Dado que inúmeras evidências o ligavam ao sucessor das artes demoníacas, o esclarecimento da montanha do Imperador do Céu provou ser inútil, e eles acabaram matando aqueles que tentaram cercá-los, o que posteriormente atraiu mais ressentimento contra eles. Yeshua estava perdendo o juízo. Embora ele não tenha herdado as memórias do hospedeiro anterior, ele sabia que o hospedeiro não tinha nenhuma relação com o sucessor das artes demoníacas. Afinal, não havia nenhum traço de energia demoníaca dentro de seu corpo. Tanto quanto ele sabia, todos esses desastres foram causados sozinhos pela declaração degradante de Gushangji e o sucessor do Palácio Mortal, que distorceu a verdade e descaradamente jogou a sujeira sobre ele. No entanto, ele não conseguiu fazer nada a respeito, nem foi tão astuto quanto o anfitrião anterior para lidar com esse problema. Portanto, ele só poderia interromper sua aventura no mundo exterior e retornar à montanha do Imperador Celestial. Além disso, os homens que ele enviou para investigar o alimentador de cavalos que estava seguindo Imei relataram que era seu eu original, e saber disso causou um arrepio na espinha. Além dele, ninguém no mundo jamais notaria um alimentador de cavalos tão insignificante, e seu desaparecimento não causaria a menor perturbação. Naturalmente, ninguém neste mundo cruel jamais se importaria com um patife sem família como ele. Imei deve estar arrasada com meu desaparecimento. Ninguém estaria lá para alimentar seus Pegasus. Como Gushangji ousa perturbá-la assim? Vou garantir que ele sofra. No entanto, enquanto Yeshua estava pensando sobre isso, ele percebeu que ninguém além de Imei notaria seu desaparecimento. A seus olhos, Imei era seu raio de esperança quando ele mais precisava. E se ela não se importasse com ela, não teria oferecido tanta ajuda a ele. Como tal, um rancor surgiu no coração de Yeshua quando ele culpou Gushangji por seu infortúnio. Assim, cheio de medo, ele decidiu retornar ao Sky Emperor Palace para se esconder da atenção do público por enquanto. Acima de tudo, ele era um alimentador de cavalos e reconhecível por todo o mundo, e se tornar uma das figuras mais admiradas e nobres do mundo não significava que sua mentalidade também mudaria. Além disso, antes que ele pudesse entrar em sua posição,
Ele foi acusado de ser o sucessor das artes demoníacas e foi tratado com agressão, o que o frustrou, mas ele só podia reclamar sobre isso. Portanto, ele não deveria mais ficar no mundo exterior. A julgar por suas capacidades, ele não estava apto para lidar com tal situação. Fora isso, a repentina mudança de planos de Yeshua, retornando à montanha do Imperador do Céu logo após sua partida, atraiu a zombaria dos clãs imortais antigos neutros, pois eles pensavam que o novo príncipe do céu era um embaraço, uma desgraça para seu pai. Muitos dos anciãos e superiores da montanha do Imperador Celestial ficaram irritados. Vendo como Yeshua insistia em ir para o mundo exterior e como ele voltou correndo para a montanha do Imperador Celestial após um pequeno contratempo, eles podiam sentir apenas vergonha e nada mais. Dado que o comportamento de Yeshua era totalmente diferente de como ele era antes, os anciões se perguntaram se algo deu errado em seu cultivo, não considerando outras possibilidades. Afinal, Yeshua, como o sucessor do Imperador do Céu estava protegido pela marca real que mantinha sua alma protegida, então nenhum ser seria capaz de se infiltrar em sua alma. E se alguém conseguisse invadir sua alma, causaria um grande tumulto, chamando a atenção deles. Ao mesmo tempo, quando a reputação digna de Yeshua na montanha do Imperador Celestial foi desmoronada, os fatos e fortuite de Gushangji aumentaram muito de repente. Evidentemente, foi como Gushangji previu, e seu esforço secreto certamente não foi em vão. No final do dia, Yeshua não passa de uma ovelha em pele de lobo, um alimentador de cavalos inútil. Bem, tenho que dar a ele por não desmaiar dadas as circunstâncias. Capítulo 216, algo enorme ocorreria, Gushangji correndo para o reino da estrela celestial. Irmão, o que aconteceu com você ultimamente? Os anciãos estão desapontados com você, pensando que você se cultivou até enlouquecer. No palácio do Imperador do Céu, enquanto Yeshua estava quebrando a cabeça tentando bolar uma estratégia, uma jovem arrojada de cabelos prateados coberta de um brilho brilhante falou na porta. Parecendo extraordinariamente celestial, a jovem era Io, com descontentamento e perplexidade em toda a sua carranca. Eu tenho minhas próprias razões. Não se preocupe com isso. Ao ouvir isso, Yeshua respondeu brandamente com uma cara séria. Seu orgulho como irmão mais velho permaneceu útil para sua irmã, e essa era a única coisa em que ele encontrava conforto em meio à situação atroz. Embora Io pudesse parecer dominante, ela ainda era uma irmã mais nova obediente. Quando Yeshua insistiu em retornar à montanha do Imperador do Céu, ela estava muito relutante, mas acabou sendo convocada de volta por seu irmão parecido com o pai. Agora, o único aliado de Yeshua era sua irmã. Dado que não conseguia lembrar quem eram os homens que seu pai deixou para trás, ele teria que observá-los por mais tempo antes de ousar comandá-los. Bem, se você diz, não vou continuar. Todos no mundo exterior pensam que você tem medo de Gushangji, alegando que você é covarde demais para confrontá-lo e limpar seu nome. Para limpar seu nome, teremos que começar com Gushangji. Com a segurança dele, as suspeitas sobre você poderiam ser removidas com muito mais facilidade, então estou confuso sobre o tipo de razões que você tem em mente. Independentemente disso, não permitirei que o povo da montanha do Imperador Celestial assuma a culpa sem motivo, especialmente como eles são considerados capangas do sucessor das artes demoníacas.
Naquele instante, enquanto Yeshua falava, sua decepção por seu irmão brilhou em seus olhos. Com essas palavras, Yeshua ficou visivelmente surpreso ao entender sua insinuação. Ela pretendia procurar Gu Shangji para um confronto para limpar a montanha do Imperador do Céu da alegação sobre sua aflição com o sucessor das artes demoníacas. Ninguém poderia dizer o que se passa na mente de Gu Shangji, então como podemos acreditar nele? Você não pode ir. Eu te proíbo. Yeshua discordou com um rosto sombrio quando a insegurança surgiu em seu coração. Embora ele não tivesse certeza se Gu Shangji sabia sobre seu segredo, ele acreditava profundamente que Gu Shangji não era um bom homem. Dada a inocência de Yeshua, não havia como dizer que tipo de perigo a esperava em sua jornada para ver Gu Shangji. Por que não? Irmão, o que nele te assusta? Seu verdadeiro poder que se diz ser incomparável. Sua influência e status. Somos todos da geração mais jovem, e o maior tabu para nós é a covardia. Irmão, você é o filho mais respeitado do pai, mas não tem coragem de enfrentar aqueles que o incriminarão. Honestamente, estou desapontado com você. Você mudou. Você não é o Yeshua que eu conhecia. Com uma carranca, eu disse clara e friamente enquanto expressava diretamente todas as frustrações enterradas em seu coração recentemente. Imediatamente, o rosto de Yeshua empalideceu ao sentir que sua irmã sabia sobre seus segredos. No entanto, ele se forçou a se acalmar antes de revelar um sorriso amargo. Você está me entendendo mal, Yeshua. Eu tenho minha própria frustração. Que frustração! Yeshua parecia um tanto cética, pois as palavras de seu irmão eram bastante convincentes. Então, Yeshua olhou para ela e de repente respirou fundo antes de se virar para as janelas. Com um olhar hesitante, ele disse em voz baixa: durante meu cultivo, perdi acidentalmente algo meu. O que? Ao ouvir isso, Yeshua arregalou os olhos em estupefação e descrença. Irmão, você está falando sério? Ela questionou mais uma vez para verificar a verdade. Eu não mentiria para você, em quem eu mais confio. Eu também estou apenas revelando este segredo para você. Yeshua respondeu impotente enquanto soltava um suspiro. Para ser sincero, a conversa foi como ele planejou. Essencialmente, não importa o quanto ele fingisse, suas falhas e estranhezas seriam expostas mais cedo ou mais tarde. Portanto, ele decidiu ser franco e pensar em uma maneira de transmitir que perdeu uma parte de suas memórias quando estava cultivando, pois estava confiante de que eu acreditaria em suas palavras. Afinal, sua alma e aura permaneceram intactas, e mesmo a arma em sua alma não conseguiu detectar nenhuma aberração. Por que você não me disse isso antes? E eu estava obviamente perturbado com o assunto. Embora ela, uma jovem inocente, pudesse sentir que algo estava errado, ela não insistiu nisso. No entanto, ela finalmente conseguiu entender por que Yeshua estava agindo de forma estranha ultimamente, ao contrário de como costumava fazer. Eu tenho tentado relembrar essas memórias, e é por isso que eu escondi de você. Yeshua respondeu, sentindo-se aliviado em seu coração depois de ver como sua desculpa funcionou temporariamente em sua irmã. Não se preocupe, irmão. Já que você encontrou um problema durante seu cultivo, você deve treinar com segurança no palácio e ver se consegue recuperar essas memórias.
Deixe-me lidar com as alegações sobre sermos parentes do sucessor das artes demoníacas. Após um momento de silêncio, Yu disse com um tom cheio de tenacidade e determinação. Com isso, Yeshua parecia bastante perturbado, querendo parar sua irmã, mas não conseguiu encontrar nenhum motivo para isso. Além disso, qualquer persistência dele só atrairia suspeitas dela. Multar. Mas tenha cuidado com Gu Shangji. A julgar pela forma como ele emoldurou a montanha do Imperador do Céu, ele não deve ter boas intenções. Esteja alerta o tempo todo, e Yeshua soltou um suspiro, embora estivesse frenético de inquietação, sentindo que algo enorme ocorreria quando Yu saísse. Tudo o que ele esperava era que ela não acreditasse facilmente nas palavras de Gu Shangji, ou muito mais problemas surgiriam. Entendido. Fique à vontade, irmão Yu respondeu fracamente e deixou o palácio. Ela então reuniu um grupo de homens antes de partir da montanha do Imperador do Céu para confrontar Gu Shangji. Do lado de fora dos portões da seita Alquimia Suprema Violeta, Gu Shangji, acompanhado apenas por Ming Lao, estava de pé com os braços atrás das costas. Graças à sua identidade e influência atuais, não havia necessidade de trazer mais seguidores, pois era recebido com respeito em qualquer lugar que fosse. A seita Alquimia Suprema Violeta parece muito mais próspera do que da última vez que vim. Deve ser a população crescente. Gu Shangji acenou com a cabeça enquanto examinava a vasta e enorme cordilheira. O cenário era incrivelmente rico. As horas de alquimia brilhavam alto no céu, entrelaçando-se e formando numerosas anomalias. As montanhas e os rios eram grandiosos, complementados por torres e edifícios extravagantes. Como Gu Shangji estava afundando em seus pensamentos. Por favor, espere, jovem mestre Shangji. O soberano e o resto estão a caminho. Rapidamente, o discípulo que foi relatar a chegada de Gu Shangji voltou com o rosto cheio de medo. Afinal, o homem parado em seus portões era Gu Shangji, o jovem mais temido do reino superior. E qualquer um que pusesse os olhos nele sem dúvida tremeria. Quando foi dito que Gu Shangji estava chegando, toda a seita Alquimia Suprema Violeta ficou chocada quando cada ancião da seita interrompeu apressadamente o que estavam fazendo para cumprimentá-lo. Ao ouvir isso, Gu Shangji assentiu levemente, pois não estava com pressa. Jovem mestre Shangji, a seita Alquimia Suprema Violeta está honrada em tê-lo aqui. Vários arco-íris divinos passaram, junto com uma voz terna que pertencia a uma mulher de meia-idade bem vestida desfilando com muitos anciãos da seita Alquimia Suprema Violeta. A mulher de meia-idade era a soberana da seita Alquimia Suprema Violeta, Ziayan. Ela estava acompanhada pelo rei de Flemelder e outros elders. Entre o grupo, havia uma mulher sedutora e charmosa vestida de azul, olhando para Gu Shangji com os olhos cheios de prazer e surpresa. Era Lin Qiuhan, que não via há muito tempo. A partir de agora, ela alcançou o reino do rei honrado. Embora ela não fosse mais forte do que muitos jovens prodígios, ela certamente havia melhorado. Claro, mais importante, dadas suas realizações alquímicas, ela agora poderia forjar pílulas de grau de iluminação. Pílulas de grau de iluminação eram as necessidades do reino da iluminação, que era uma classificação geral para aqueles no reino iluminado parcialmente, reino iluminado verdadeiro, reino nobre iluminado e reino rei iluminado.
com a ajuda de seus anciãos, ela ainda tinha uma pequena probabilidade de criar pílulas do reino quase sagrado, provando seus talentos de alquimia para Fishfontes. O resto dos alquimistas, quando tinham a idade dela, ainda colhiam ervas e só podiam fazer pílulas básicas, e poderia levar milênios ou até mais para serem capazes de fazer pílulas de grau de iluminação. Saudações, soberano Ziayan. Estou aqui para ver Kyurhan. Assentindo levemente, Gushangji carregava um sorriso apaixonado e amigável. Assim, ele se virou para Lin Kyurhan, mantendo seu sorriso. Já faz um tempo, Kyurhan. Parece que seu nível de cultivo melhorou significativamente. Saudações, Príncipe Gu. Lin Kyurhan olhou para ele calorosamente. Ela ficou surpresa ao ver como Gushangji realmente viajou até a seita Alquimia Suprema Violeta para vê-la. Como tal, ela se sentiu inesperadamente mimada ao pensar que Gu Cheng havia se esquecido dela. Ela frequentemente se repreendia por ser muito inútil para ajudá-lo, mas agora que ele veio visitá-la, aqueles pensamentos pessimistas dela desapareceram instantaneamente. Gushangji aparentemente ainda se lembrava dela, mas ele estava muito ocupado com responsabilidades para arranjar tempo para ela. Por favor, jovem mestre Shangji Ziayan disse com um sorriso, tendo vindo para ser o guia turístico de Gushangji. Como ele foi cuidado por apenas um ancião em sua última visita, ela decidiu recebê-lo pessoalmente desta vez, junto com toda a seita, e isso mostrou claramente o quão respeitado e influente Gushangji era. Além disso, ultimamente, a fama de Gushangji explodiu em todo o reino superior. Foi o suficiente até para fazê-la sorrir um tanto forçada. Aos olhos dela, era óbvio que Gushangji enviou Lin Kyurhan com um propósito específico, mas graças aos promissores talentos de alquimia deste último, a seita de alquimia suprema Violeta sentiu-se compelida a acolhê-la, esperando que anos de treinamento a incutissem apego em relação a ela. A seita? Infelizmente, Ziayan finalmente percebeu que suas expectativas falharam com eles, já que a prioridade de Lin Kyurhan sempre foi Gushangji, enquanto seus mentors e a seita eram os vice-campeões. Sabendo disso, os anciãos ficaram sem palavras quando finalmente entenderam por que Gushangji entregou Lin Kyurhan com tanta confiança à seita Alquimia Suprema Violeta. Eles até acreditam que ele a alimentou com algum tipo de poção do amor. Deixados desamparados, os anciãos da seita Alquimia Suprema Violeta ficaram desamparados, mas eles só podiam suportar isso. Eles até rezaram para que Gushangji a esquecesse para que ela pudesse entender que ele não era um santo, visto que ele a deixou com a seita para fazer seu trabalho. Assim, muitos desejaram que Gushangji nunca viesse. No entanto, eles só puderam recebê-lo com rostos felizes em sua chegada e não puderam deixar de ficar imensamente frustrados. Soberano Ziayan, anciãos, obrigado por cuidar de nosso Kyurhan todo esse tempo. Estou profundamente grato. Em um caminho profundo dentro da seita Alquimia Suprema Violeta, Gushangji afirmou sorrindo. Indubitavelmente, ele sabia o que os anciões estavam pensando e não se importava em dar um soco neles. De pé ao lado de Gushangji, Lin Kyurhan, que o ouviu alegando que ela era dele, imediatamente corou quando ela ficou um pouco tonta. Todos os pensamentos que ela queria expressar para Gushangji também se transformaram em uma confusão confusa. Você nos lisonjeia, jovem mestre Shangji. No final do dia,
Kyuhan é a sucessora da seita Alquimia Suprema Violeta, então é certo que cuidemos dela. Um dos anciãos respondeu desajeitadamente, reprimindo seu desejo de repreender Gu Shangji por sua falta de vergonha. Portanto, ele deliberadamente enfatizou as palavras em que afirmava que Lin Kyuhan pertencia à seita Alquimia Suprema Violeta. Caso contrário, todo o esforço e recursos que eles alocaram para treinar Lin Kyuhan seriam em vão se Gu Shangji a levasse embora, e nada os enfureceria mais do que isso. Por outro lado, o resto dos anciões parecia um tanto defensivo, ao contrário de seus Yius inicialmente entusiasmados quando deram as boas-vindas a Gu Shangji. Não afetado, Gu Shangji continuou sorrindo enquanto começava a alcançar Lin Kyuhan, perguntando como ela estava passando todo esse tempo. No momento, a identidade de Lin Kyuhan ofuscou a dela no passado, quando ela foi nomeada sucessora da seita Alquimia Suprema Violeta. No entanto, para Gu Shangji, ela era a mesma velha Lin Kyuhan que ele conheceu, pois não via nenhuma diferença nela, dado que ela ainda era facilmente encantada por suas palavras. Ela era a mesma jovem pateta e inocente que já foi. Vendo isso, os anciãos da seita Alquimia Suprema Violeta tiveram sua expressão feia. Embora, para ser justo com Lin Kyuhan, qualquer outra garota também seria incapaz de se controlar com o tratamento afetuoso de Gu Shangji. Muito em breve, a seita Alquimia Suprema Violeta organizou um banquete de alquimia, que era basicamente uma simples competição de alquimia, pois era uma das muitas cortesias daqueles no caminho da alquimia. Numerosos jovens discípulos excepcionais tiveram a oportunidade de exposição para exibir suas habilidades de alquimia. Ao mesmo tempo, luzes vibrantes e aura de alquimia surgiram no céu. Embora Lin Kyuhan ainda fosse jovem, suas realizações alquímicas a tornavam a honrada e nobre entre os discípulos. Claro, ela tinha muitos admiradores. No entanto, estando na frente de Gu Shangji, ela parecia tão insignificante, nem ousando levantar a cabeça. Num piscar de olhos, o banquete de alquimia chegou ao fim. Sentado no assento principal, Gu Shangji, em seu manto elegante e balançante, contemplou por um momento antes de apresentar 3 armas de artefato consideravelmente preciosas como prêmios da competição. Imediatamente, os discípulos mais jovens ficaram com ciúmes, impressionados com o jovem mestre da família Gu de quem ouviram falar e sua riqueza. Alguns deles até tinham a intenção de se tornar seus seguidores, apenas para duvidar se tinham as qualificações para isso. A seguir, todos eles se retiraram para seus aposentos para descansar, e Lin Kyuhan finalmente teve a chance de conversar com Gu Shangji em particular, contando suas experiências quando eles estavam separados. Gu Shangji respondia com sorrisos e mostrava sua preocupação por ela, após o que ele finalmente divulgava o motivo de sua visita. Pílula de Alquimia Suprema Violeta. Lin Kyuhan parecia um tanto atordoada, pois nunca tinha ouvido falar da pílula sobre a qual Gu Shangji perguntou. A julgar pelo nome, parecia estar relacionado à seita Alquimia Suprema Violeta, mas ela nunca tinha ouvido falar de tal nome durante seu tempo de cultivo na seita. Deixa para lá. Tome nota sempre que surgir durante o seu treinamento na seita Alquimia Suprema Violeta. Gu Shangji respondeu sorrindo sem qualquer explicação. Essencialmente, a existência da pílula de alquimia suprema violeta era apenas um boato e precisaria de prova e validação para verificar a legitimidade do boato. Além disso,
Gu Shangji tinha outra tarefa para Lin Qiuhan. Ele então retirou uma antiga receita de alquimia com várias instruções para forjar uma pílula antiga. Bem, já que você continua se culpando por ser fraco demais para me ajudar, acredito que devo deixar você cuidar de algo para mim, para que você pare de se menosprezar. Gu Shangji afirmou com um sorriso enquanto entregava a receita de alquimia para Lin Qiuhan. Que tipo de pílula antiga é essa? As instruções parecem um tanto problemáticas, mas parece não haver nada de especial nisso. Príncipe Gu, eu aprecio seu esforço, mas você pode pelo menos me desafiar. Como a tarefa estava relacionada à alquimia, Lin Qiuhan ficou visivelmente fascinado. Depois de pesquisar um pouco sobre a pílula antiga, ela percebeu que não havia nada difícil em seu processo de forjamento, exceto pelo tempo que consumiria. Portanto, ela presumiu que Gu Shangji estava simplesmente usando a receita de alquimia para confortá-la. No entanto, uma pílula tão antiga poderia ser facilmente feita por qualquer alquimista, e Gu Shangji não precisava procurá-la especificamente. Assim, ela se sentiu comovida e se repreendeu em seu coração, pois presumia que Gu Shangji havia se esquecido dela, daí sua frustração. Ele é muito cavalheiro para me negligenciar sem motivo. Eu realmente o entendi mal. Oh, mas falsificar a pílula não é tarefa fácil, ou eu não teria procurado por você. Gu Shangji sorriu casualmente sem dar uma explicação. Afinal, uma técnica secreta de manipulação como a urna de manipulação demoníaca sem dúvida exigiria uma pílula como seu meio para que ele pudesse lançar runas nela, finalizando o processo de forjamento. Assim, ele precisava de Lin Qiuhan para criar a antiga pílula que era muito útil para ele. Além disso, como ele estava na seita da Academia Suprema Violeta, ele não precisaria procurar pelos ingredientes necessários. Não se preocupe, Príncipe Gu. Reconhecendo a confiança de Gu Shangji em si mesma, Lin Qiuhan assegurou com uma expressão solene. E assim, Gu Shangji permaneceu na seita Alquimia Suprema Violeta por alguns dias antes de partir com seus seguidores aos olhos aliviados de Ziayan e dos anciãos da seita, bem como aos olhos relutantes de Lin Qiuhan. Desta vez, seu destino era o Reino da Estrela Celestial, para onde o Ming Kong já estava correndo. No entanto, como seu objetivo dizia respeito à reencarnação do mortal Oni, ele decidiu ficar quieto para não atrair problemas desnecessários. Portanto, ele planejava viajar sozinho. Enquanto isso, para o resto do mundo, ele deixou a impressão de que entrou em um retiro para cultivar na Immortal Gu Family Residence, pois estava se aproximando de um avanço, então ele não atenderia a nenhum hóspede. Nesse ínterim, Yu, que liderava um grande grupo de especialistas com ela, correu da montanha do Imperador do Céu para confrontar Gu Shangji, apenas para ser informado de que ele não estava recebendo convidados no momento, pois ela foi parada nos portões do Immortal Gu. Residência familiar. Persistente, Yu e seus seguidores esperaram nos portões por mais de 15 dias, mas ainda assim, Gu Shangji não estava em lugar nenhum. Por isso, Yu se sentiu irritado. Como ela era filha do Imperador do Céu e sua identidade para todo o Reino Superior deveria ser elogiada e adorada, mas ela não conseguiu nem conhecer Gu Shangji. No entanto, ela não se atreveu a causar problemas nos portões da Immortal Gu Family Residence, ela só poderia sair com relutância. Recentemente, o público estava mais convencido de que a força por trás dela, Sky Emperor Mountain,
tinha uma conexão importante com o sucessor das artes demoníacas, pois havia outros rumores surgindo também. Outro sucessor do Palácio Mortal parou e ficou do lado de fora da montanha do Imperador Celestial por um longo tempo antes de decidir partir. As pessoas adivinhariam naturalmente os motivos de seu comportamento e, eventualmente, todos concordaram com uma conclusão. O sucessor do Palácio Mortal sentiu o perigo vindo da problemática montanha do Imperador do Céu. Ao ouvir isso, aqueles com autoridade dentro da montanha do Imperador Celestial ficaram furiosos. Até eles estavam confusos sobre o motivo pelo qual o sucessor do Palácio Mortal se afastaria sem palavras de seus portões logo após ela mostrar seu símbolo de mandamento mortal. E assim, mais e mais fatores tiraram a paz do reino superior. Em meio aos distúrbios, a família Sikong, destacando-se em deduções e previsões, afirmou que o Eterno Nublado havia aparecido mais uma vez. Ao mesmo tempo, os anciãos de várias facções e cultos ficaram surpresos enquanto realizavam uma conferência às pressas para discutir uma solução. Finalmente, incontáveis forças formidáveis concordaram unanimemente em construir a Academia Imortal. E uma vez que a notícia foi espalhada, as forças remanescentes do mundo foram acionadas quando uma grande turbulência estourou. Enquanto isso, em um reino inferior que estava infinitamente distante do domínio interno do reino superior, em algum lugar no céu do reino da estrela celestial, uma luz ofuscante brilhou, como se estivesse rasgando o céu.